Salve aí, rapaziada, tudo bom? Então, a gente vai começar aqui uma série de tutoriais com essa ferramenta de desenvolvimento de games, o Unity. É uma ferramenta bastante conhecida, vocês podem baixar gratuitamente no site deles, unity3d.com. Muitas pessoas já usaram essa ferramenta para fazer diversos jogos aí, alguns bem famosos inclusive. E ela é gratuita, tem um esquema de licença com ela, mas para a gente começar a desenvolver, aí você pode baixar o básico, é totalmente gratuito para começar a aprender e seguir aqui. A ideia aqui é a gente pegar algumas ideias básicas, alguns conhecimentos básicos aí sobre desenvolvimento de jogos, vamos focar no desenvolvimento de jogos em 2D. A gente vai fazer aqui um jogo aí estilo plataforma em 2D, que vai servir aí de base aí para outras ideias que vocês tenham mais à frente e tudo mais. Vamos tentar aqui ser bem sucintos aí, o mais sucintos quanto for possível aqui nesses tutoriais. O Unity é bastante complexo, então nem sempre é fácil ser sucinto aqui, mas vai servir de base aí para expandir o conhecimento de vocês, para quem está interessado aí na área. Então, primeira coisa que a gente precisa saber aí, quando for trabalhar com um jogo em 2D no Unity, essa aqui é a interface básica dele, clássica, é que no modo diferente do modo 3D para os 2D. No modo 3D, obviamente, a gente vai trabalhar com três eixos, três dimensões: o X, o Y e o Z. Modo 2D é trabalhar com aquele X e Y clássico aí do plano cartesiano. O X para horizontal, Y para vertical. O Z vai existir, mas vai ser usado de outra maneira. Então aqui a gente tem a nossa cena do jogo, que a gente tem a hierarquia, que vai apresentar aqui os elementos dos jogos de maneira hierárquica, com os parentes, com os pais, com os filhos, né? Parents and children. E para a gente começar a fazer um jogo 2D, a gente vai trabalhar com objetos 2D para o nosso jogo. Então a primeira coisa a fazer é criar o nosso primeiro objeto a ser trabalhado. Então a gente vem aqui, criar aqui sem querer, deletar isso aqui. A gente vem aqui, Game Object, 2D Object e Sprite. Toda vez que a gente for trabalhar com novos Game Objects aqui no Unity, a gente vai trabalhar com os Sprites. Quando a gente for abrir esse Sprite aqui, toda vez que a gente cria um novo Sprite, a gente vai ter esses dois componentes aqui, que é o Transform, vai ter todo Sprite, vai começar com isso, esse Transform. Nele é que a gente pode mover a posição do objeto no eixo X, Y e Z, né? Tudo mais, tal. Aí ver como é que se move. A gente vai poder modificar a rotação dele, né? Basicamente aqui em jogos 2D a gente trabalha mais com a rotação no eixo Z, que é rotacionar o nosso objeto aqui, certo? A gente vai poder mexer com a escala dele, o tamanho dele e tudo mais. De início, a gente tem que saber também que existe esse outro elemento que é bastante importante, que é o Sprite Renderer, vai vir com todo o sprite que a gente criar aqui. Ele que vai renderizar, vai tornar possível que a gente visualize a imagem que a gente atribuir a esse objeto na tela. Então a gente primeiramente vai precisar de uma imagem para ele. Eu já baixei algumas aqui, tem alguns sites aí interessantes demais, você pode criar seus próprios sprites, né? Mas eu vi nesse site aqui, opengameart.org. Tem coleção bastante grande de sprites aqui que a gente pode começar a utilizar para o nosso exemplo. Grátis, inclusive. Eu peguei esse vikingzinho aqui pixelado aqui para a gente começar a trabalhar. Então eu vou pegar ele aqui, acho que é isso aqui, Valkyrie. Eu acho, ou não. Vamos ver se é isso. Como é que tá aqui no que eu baixei? Shield Maiden em Valkyrie. É Valkyrie, isso mesmo. Então, pego aqui, arrasto aqui para o Unity. Eu já tenho aqui ele. O que que acontece aqui? Se eu abrir essa imagem aqui, vocês vão ver aqui que ela está dividida aí nesses quadradinhos, certo? Isso que a gente chama de um atlas de sprites. Se eu pegar essa imagem do jeito que está aqui e arrastar até o meu, aqui meu sprite, até meu render aqui está no sprite, olha o que acontece. Você vai pegar isso tudo. Não é o que eu quero selecionar apenas uma dessas imagens aqui para o meu personagem. Aqui vai ser o meu personagem. Inclusive vou mudar o nome dele daqui para P1. Esse é meu personagem. Como é que eu vou fazer isso? Porque é um atlas. Para eu fazer isso aqui no Unity, tem esse editor.
eu vou fazer o seguinte, vou mudar aqui o Sprite Mode de Single, simples para múltiplo, e vou abrir o Sprite Editor. Vou aplicar aqui. Esse Sprite Editor aqui é para a gente separar, a gente pode trabalhar aqui o nosso Sprite, e aqui eu vou conseguir separar cada uma dessas imagens para usar de maneira separada aqui no nosso jogo. Eu poderia simplesmente chegar aqui e arrastar manualmente, fazer isso, aqui também, né? Posso fazer manualmente e aplicar aqui. Quando eu fechar, vocês vão ver que eu já não tenho, não é só uma única imagem aqui, eu vou ter aqui várias imagens para usar separadamente. E se eu pegar uma dessas imagens aqui, colocar, olha só, já está no meu boneco aqui, certo? Eu posso fazer isso, ou dependendo da imagem que você baixar, acho que nesse daqui vai ser difícil porque tem essas linhas pretas aqui. Dependendo da imagem que você baixar, você pode fazer essa opção aqui do Slice, ele corta automaticamente as imagens. Aqui, ó, como eu falei, ele não vai conseguir, né, porque essas linhas pretas estão atrapalhando. Mas eu tenho outra opção aqui, eu posso trabalhar com Grid by Cell Size. Eu acredito que aqui seja 32 por 32. Deixa eu ver se dá certo. Mais ou menos, né? Aqui não deu muito certo isso não. Então, quando o cara faz assim um Atlas assim com os sprites aqui organizados, de maneira de um grid aqui, né, uma matriz perfeitinha, dá pra gente trabalhar com isso. Só que eu vou ter que fazer manualmente. Então, vou pegar de início que as imagens vão me interessar. Acredito que isso aqui seja para a movimentação dele andar. Então, vou pegar essas quatro aqui, que vai ser a posição parado dele. Tentar deixar mais ou menos certinho aqui. É bom a gente deixar sempre certo, pegando aqui direitinho, para não ter erro. Depois pegar esses três, pá, pra gente começar a ver com esses quatro, na verdade, pra gente começar a trabalhar aqui, aqui, aqui e aplicar. Então temos ali nossas quatro imagens a serem trabalhadas, né? Então beleza, temos aí nossa imagem, nosso boneco. Só que se eu rodar o jogo, isso aqui é só um objeto parado do nada, no universo. Rodei o jogo, só tem isso. Isso aí não está nem perto de ser um jogo. O que é um jogo? É fazer os elementos aqui, esses objetos, interagirem com os outros. Então, a gente vai precisar de outro objeto aqui, que vai ser a plataforma na qual ele vai usar. Ele vai andar. Para isso, eu baixei aqui também. Se eu não me engano, deve ser isso aqui. Não. Eu também baixei aqui alguns sprites de tiles. Não está aqui. A gente pode baixar aqui rapidinho, eu acredito. Dá pra baixar aqui rapidinho nesse site. Vamos lá. Vou procurar aqui. Home. Vamos pegar esse tile aqui. 2D Platform for Spec. Dá o download. Não, já está aqui, ó. Então, é só eu dizipar aqui, extrair. Pro meu jogo. Onde é que tá? Jogo 2D plataforma. Assets. Vou extrair aqui rapidinho, já tinha até baixado. Então a gente tem aqui o For Spec. Aqui tem um sample. Posso apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Ele pede para, se for usar, dar o crédito para ele, mas aqui é só para um tutorial. Não tem problema. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou separar esses
Primeiro eu tenho que colocar isso aqui, modo múltiplo, aplicar, Sprite Editor, e vou separar os nossos objetos aqui que eu for usar inicialmente. Inicialmente eu vou usar esse, depois eu explico porquê, esse aqui e esse aqui. Vou usar esses três. Deixar certinho aqui. Quanto mais certo, melhor. Se bem que aqui tá ok. Se dá uma diferençazinha depois eu dou uma ajeitada. Aqui tá dando. A gente tem que colocar o mais preciso possível para não dar problemas depois quando você usar no jogo. Então beleza, vamos usar esses três aqui inicialmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto, 2D objeto, cliquei com o botão direito, 2D objeto, Sprite, tá grande, hein? Vou dar o nome dele de Tile. Quando você vai criar tipo, esse aqui tá muito grande. Quando você vai criar tipo um jogo assim estilo plataforma, você vai ter esses tiles aqui que nada mais são do que os elementos que a gente vai usar para compor o nosso cenário e tudo mais. E eu não gostei do fundo disso aqui. Vou editar bem rapidamente. É bom que vocês já vão aprender a usar aqui o GIMP. É um programa também parecido com o Photoshop, bastante útil. Ele é livre, licença livre também. Vou abrir aqui no GIMP, só para deixar esse fundo aqui branco, para não transparente na verdade, para não ter problema. Então eu vou só selecionar aqui rapidinho esse fundo, deletar, né? Nada. Vou apagar também isso aqui, que não tem um crédito do cara, claro que tem, mas pô, para esse jogo aqui não vai servir muito não. Para esse exemplo aqui não vai servir. Vou apagar. Tio Aymar, já tá citado aí, valeu? Muito bom esse trabalho. E vou exportar aqui. Pronto. Aí vocês vão ver que sumiu aquela basinha. Enfim, ele tá um pouquinho grande também, né? Esse tile aqui. Aqui eu quero trabalhar com vários. Vou mudar aqui o pixels por unit para 130 talvez. Tem que ser mais 200. Mais um pouquinho, 250 por enquanto. Na verdade eu teria que ser bem mais preciso aqui nesse pixels per unit. Estou usando aqui rapidamente só para a gente, para essa questão do tutorial. Acho que nesse tamanho aqui tá razoável. Vamos lá, tá razoável. Não é ideal, mas tá razoável. Então a gente tem esse tile aqui, né, nosso objeto. De novo, tem ali os dois, mas se eu usar aqui, também são só dois objetos no nada aqui, certo? O que eu quero? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um efeito de gravidade nesse boneco, nesse P1. Eu quero que quando eu inicie o jogo ele sofra o efeito da gravidade, que ele caia. E eu vou querer que quando ele cair e entrar em contato com a minha plataforma aqui, ele pare. Tá? Vai ser eu transformar essa plataforma como se fosse um objeto sólido. Então vamos começar trabalhando com as físicas. Então vou adicionar aqui Add Component, selecionar meu P1, Física 2D. Vou precisar de duas coisas: o Box Collider e vou precisar de um Rigid Body 2D. O que é o Collider? Os colliders, gente, vão ser justamente os elementos que vão permitir que um objeto detecte o outro aqui no Unity. Sem esse collider não vai... Tem outros meios de você detectar um objeto via script, mas colocando e utilizando esses colliders vai ser a maneira mais útil, uma ferramenta mais útil que a gente tem para fazer com que um objeto perceba o outro junto com o jogo, aqui dentro do jogo. Então no momento que esse objeto cair e entrar em contato com outro que tem um collider, isso vai ser percebido e eles vão parar. Ele vai parar. Tá? E além desse collider, eu vou colocar esse Rigid Body 2D. Esse Rigid Body ele vai adicionar alguns efeitos de física para o nosso objeto. No caso, vai adicionar uma massa, adiciona aqui um componente de arrasto aqui,
arrasta ele de maneira angular, vou colocar 0, não me interessa aqui. Vou adicionar para ele uma massa, vou adicionar para ele uma escala de gravidade também. Isso quer dizer que ele vai cair, ele vai sofrer um efeito de gravidade, de acordo aqui com a massa dele. Então vou colocar ele aqui bem para cima para vocês perceberem, agora que eu coloquei esse rigid body, o que vai acontecer. Caiu até muito rápido. Vou até diminuir esse efeito de gravidade para meio, para ele cair mais lentamente, vocês perceberem. Caiu, tá caindo. Se vocês olharem a posição Y dele, tá negativa lá para baixo. Ele tá caindo, tá caindo, tá caindo. Por quê? Porque isso aqui, ó, nada mais é como uma imagem. Ele não vai, na hora que ele cair, ele não vai perceber. Esse objeto não vai perceber que tem outra coisa aqui, assim. Então tem que colocar nesse meu tile, nesse minha plataforma também, um Box Collider. Colocando o Box Collider, bom, o que vai acontecer? Quando esse objeto chegar aqui, ele vai perceber o outro e vai parar. Então olha só. Viu? Parou ali na minha plataforma, certo? Para a gente encerrar essa primeira parte, outro lance que é importante para a gente perceber, eu vou modificar aqui no meu Collider. Se eu apertar aqui eu consigo modificar ele. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para cima. O que eu quero? Quero trazer um efeitozinho. Eu quero que quando ele cai aqui, você vai ver que o Collider está mais para cima, então só vai perceber esse impacto aqui. Então eu quero dar a impressão de que o meu Viking ele esteja à frente dessa plataforma. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no Sprite Renderer tem essa opção aqui, Order in Layer, a ordem na camada. Então em 2D isso é muito importante, vai dizer qual objeto vai ficar na frente, vai ser renderizado mais à frente, ou qual vai ficar mais atrás. Nesse caso, o tile vai ficar um pouquinho mais atrás, então vou aumentar a ordem layer dele para 1, certo? Se eu colocar para 1, ele vai ficar mais à frente. Se eu colocar para menos 1, por exemplo, já fica atrás. Quero que ele fique 1. Fique uma camada à frente da nossa plataforma aqui. Para dar esse efeito que ele está meio aqui na grama e tudo mais. Então, olha só. Quando ele cair, vou até aproximar a nossa câmera para a gente ver. Dar uma ideia melhor disso. Tá vendo? Parece que ele está um pouquinho mais à frente ali, certo? Vamos encerrar por agora. Daqui a pouco, em breve, vamos dar uma olhada em outros elementos aqui, continuar com o nosso desenvolvimento de games em 2D aqui no Unity. Vamos ver como é que a gente vai aprimorar, melhorar um pouquinho mais esse cenário aqui praticamente não existente. Vamos trabalhar com nossos primeiros scripts, fazer esse personagem aqui se movimentar de acordo aqui com as teclas do teclado. Valeu, galera. Então, até mais. Até a próxima.